Olá, o vídeo de hoje é sobre a PL 1087 de 2025, que ora está na Câmara de Deputados e até o final do mês, que é essa semana, estamos no final de julho de 2025, deve ser entregue para o Senado para continuar a votação. E a razão desse vídeo é o vai e volta na inclusão do redutor, do fator de redutor, ou uma espécie de um desconto nesse projeto, e todo o debate que envolve ele, em nome aí, com o objetivo de tentar reduzir o impacto financeiro do orçamento público e ter aí, né, um equilíbrio das metas fiscais, vamos colocar dessa forma. E esse projeto foi um vai e volta esse mês, e bota redutor e tira redutor, por conta das consequências que isso tem, não só no âmbito nacional, como internacional também, né? Maior a carga tributária sobre lucros e dividendos, menor é a possibilidade de investimentos no país, né? Porque o dinheiro não fica só aqui, existem remessas para o exterior, que são objeto de tributação. Então, o impacto tributário, ele reduz, então, os investimentos aqui no país, quanto maior, né, se faz essa tributação. E é fato que nós estamos aí passando por diversos, tem até vídeo no canal aqui de outras situações que o governo vem tentando impor para tentar equilibrar as contas por conta de ter gastado demais e ter recebido de menos, né? É um problema clássico aí que todo mundo passa, né? Despesas maiores que receitas. E no caso do direito financeiro, ainda tem os limites do endividamento no orçamento público, então, que é a questão, né, desse impacto financeiro, dessas metas fiscais. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Explicar a questão do imposto de renda, como que ele incide, depois o projeto em si, e depois eu concluo aí com relação a se ele realmente passar, a partir de quando que isso funciona. Então, vamos lá. Imposto de renda, né, o imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, que esse qualquer natureza já até caiu, porque já tivemos muitas alterações com relação ao imposto de renda, ele incide sobre lucro, no caso de pessoa jurídica, rendimentos brutos, no caso de pessoa física. E lucro no empresarial, no tributário e no financeiro, não é aquele da rua, que tem aquela conotação ruim, exploratória da rua, e sim é aquele valor que, de uma forma assim muito, né, simples, é o que sobra depois que paga as contas. E aquilo é, então, distribuído para os sócios, acionistas, investidores, né? O corpo societário, ele não tem salário, ele tem lucro. Então, vamos dizer assim, um sócio, um acionista paga as suas contas com esse dinheiro proveniente do que a gente chama de lucro. Tem várias espécies de lucro, tá, gente? Eu tô tentando simplificar ao máximo e explicar que o que nós estamos falando aqui não é aquilo que é ruim, né? Que é exploratório, que as pessoas falam na rua. E aí, existe uma diferença entre lucros e dividendos? Sim. O lucro é o que a pessoa jurídica, então, né, aufere, que sobra depois aí de ter pago todas as despesas, né, suportado todos os ônus da atividade empresarial. E quando ele repassa isso, que seria uma espécie de salário, entre aspas, para os sócios, acionistas e investidores, aí tem o nome de dividendo. Então, o que, por exemplo, um acionista recebe, ele recebe dividendo, né? Que seria essa distribuição desses lucros, e que normalmente são pessoas físicas. Pessoas jurídicas também recebem, mas a gente está falando de pessoas físicas, que é o objetivo aqui desse vídeo. Sócios e acionistas depende aí do tipo de sociedade, né? A sociedade anônima não tem sócio, tem acionista. Uma limitada não tem acionista, tem sócio. Mas aí é uma questão de terminologia técnica. Pois bem, no caso dos lucros de uma pessoa jurídica, nós temos tributação direta e indireta. A direta é o imposto de renda sobre a pessoa, né, a jurídica, sobre lucro, e a contribuição social sobre o lucro também, CSLL, lucro líquido. Então, a União, ela tem dois tributos diretos quando uma empresa, uma PJ, tem lucro. Se um dia for regulamentado esse imposto mundial ou imposto global, que foi aprovado aí antes que nós tivemos aquela doença que não pode falar o nome no YouTube, que todo mundo sabe que começa com P e parará. Se um dia isso for regulamentado, aí teremos mais um imposto
sobre lucro, de forma direta, porque indireto tem um monte, né? E até, vamos dizer assim, até 95 havia um debate muito grande se deveria ou não tributar, e ora tributava e ora não tributava, esse dividendo pago para a pessoa física. De 95 para cá, como que ficou? A pessoa jurídica paga o imposto sobre lucro, né? O imposto e a contribuição social, 2 tributos sobre o lucro, quando ela tem lucro. E aí, quando ela distribui para o seu corpo societário, seus investidores, que vira dividendo, essa pessoa física, ela tinha o quê? Estou falando tinha porque provavelmente esse projeto, do jeito que está caminhando, vai ser aprovado. Ela tinha isenção. Então, até dezembro desse ano, existe o quê? Isenção. Ah, mas por que essa ideia? Porque existe um fenômeno que, em tese, não pode ser aceito em tributário, mas que existe, sempre existiu e vai continuar existindo, que é a bitributação e o bis in idem. É quando você, em cima de um fato gerador de uma situação, sofre mais de uma tributação. Bis in idem, bitributação, a diferença é somente quem tributa, se é o mesmo ente da federação ou outro ente da federação. Então, por exemplo, eu falei do lucro da pessoa jurídica. A União tributa 2 vezes de forma direta: o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que nas pessoas sempre falam, bitributação. Na rua nem se faz essa distinção entre bis in idem e bitributação, e as pessoas vão falando aí bitributação. E aí sempre tiveram a ideia do quê? Poxa, mas se eu tributar a pessoa física, nem mais é bitributação, é tritributação, né? Porque de novo vai pagar de novo, na coisa que já foi tributada. Então, daí que em 95 para cá, criou-se então essa situação da isenção. Mas como eu falei no início do vídeo, né, precisa cumprir metas fiscais, estamos tendo aí, além da reforma tributária, vários pontos aí para tentar alcançar esse equilíbrio fiscal, esse equilíbrio das contas, especialmente da União. E aí vem então esse projeto para quê? Para tributar esses dividendos. Ah, então como que se pensou? Bom, a pessoa jurídica, temos aí 3 alíquotas. Pessoa jurídica normal, 34%, seguradoras, 40%, instituições financeiras, 45%. Estamos falando de lucros e dividendos, tá? Não estamos falando do imposto de renda de um modo geral. Temos aí esses 3 percentuais, de uma forma bem genérica aqui, bem rápida, para explicar. Ah, então eu vou passar a pagar também. Eu, pessoa física, recebendo os dividendos, vou começar a pagar também? Sim, por esse projeto de lei, sim. Se você receber 50 mil ou mais por mês de dividendos pagos por uma pessoa jurídica, né? Então, uma determinada pessoa jurídica te pagou 50, 51, 52, que seja lá o valor, né? Que, na verdade, a gente tem que totalizar o ano. Então, sei lá, mais de 600 mil ao ano, vai incidir, então, o tributo, o imposto, aí é o imposto de renda sobre pessoa física mínimo, tem um Mzinho no final, sobre esses dividendos, especificamente sobre esses dividendos, que o percentual é até 10%. Aí que tá o problema, é até 10% ou é 10%? Então, o que a gente veio passando aí esse mês do entra redutor, tira redutor, entra redutor, tira redutor, e agora o projeto está caminhando com a devolução do redutor, é justamente o quê? Tentar diminuir esse impacto na pessoa física. Porque, veja, tenho, sei lá, uma empresa que já tem os 34%. Com mais 10% da pessoa física, são 44% nesse universo do lucro que virou dividendo. É muita coisa. E a preocupação é exatamente essa. Tá, ok que a gente tem que aí chegar aí, né, na meta fiscal. Mas você vai ter o quê? Uma redução nos investimentos, principalmente dinheiro do exterior. As pessoas vão falar, poxa, mas está aumentando uma carga tributária, já não é baixa, vai aumentar mais ainda? Galera, vai recuar. Então eles falaram, não, vamos então criar uma espécie de desconto, um redutor com relação à pessoa física, quando ela recebe esses dividendos, para tentar reduzir um pouco desse impacto e ao mesmo tempo chegar aí no meu objetivo, que é a meta fiscal. E aí eles foram pensando e criando, eu tô falando, eles foram pensando e criando, gente, isso está no andamento de votação e pode ter alteração ainda. Passou o mês inteiro alterando, né? Então pode ter ainda.
A gente nem sabe, daqui a pouco eles resolvem tirar de novo esse redutor, né? E aí o que eles fizeram? Vamos criar várias alíquotas progressivas, 2,5, 5, 7,5, 10, conforme ali vai chegando 50 mil, 100 mil, 200 mil. Então é uma tabela que está sendo debatida e ao mesmo tempo se faz um cálculo para ver o quanto isso, junto com o que a pessoa jurídica paga, impacta nesse valor total. Porque não é só 34%, tem 34%, tem 40%, tem 45%. Imagina 45% com mais 10%, né? 55%. Então a ideia é criar uma tabela progressiva com descontos, com fatores de redução, para que essa pessoa física pague menos que os 10%. De modo que, somado com o percentual da pessoa jurídica, não chegue, né, num percentual muito elevado e, consequentemente, num valor muito elevado. E aí você tem aí essa fuga de investimento, de investidores querendo depois o seu retorno. Como que vai ficar esse cálculo? Não sabemos. Mas assim, na prática, vamos colocar o seguinte: a pessoa ganha 5 mil por mês. Aí ela tem lá a isenção do imposto de renda. Por que ela tem isenção? Porque se aplica lá o percentual de 0% lá, 0 sobre alguma coisa é 0. Se eu falo de redutor, o redutor é 300 e poucos reais, já não é um percentual, é um valor. Esses 300 e poucos reais em cima do que a pessoa pagaria se ganhasse 5 mil, dá exatamente 300 e poucos reais, ela não paga nada. Então essa tabela, além de criar alíquotas, 2,5%, 5%, 7,5% até 10%, criaria esses valores de desconto, esses redutores, para tentar impactar ao máximo essa tributação da pessoa física, tá? Vamos deixar bem claro aqui, esse debate de bota redutor, tira redutor, se refere à tributação da pessoa física que recebe esses dividendos de uma pessoa jurídica e que até dezembro desse ano ela era isenta de pagar, ok? Lembrando que se ela é uma acionista, se ela é uma sócia, ela investiu na empresa justamente para ter esse retorno na forma de dividendos. Então, se eu tributo demais, a pessoa vai parar de investir. Vai botar dinheiro para quê? Né? Então, mais ou menos essa que é a lógica e esse que é esse debate. Mas por que dezembro? Porque o imposto de renda, ele é um fato gerador continuado, ele se prolonga no tempo nessa situação. Então, por exemplo, se você ganha um prêmio na loteria, ele é imediato. Ganhou, reteve, pagou, tchau, pega seu prêmio e vai embora. Se você tem uma relação de sócio, de acionista ou até funcionário de uma empresa com carteira assinada, né, CLT, você tem uma relação contínua. Essa relação contínua gera o pagamento do imposto de renda. Então se faz o quê? Anualmente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você calcula, né, essa realidade que essa pessoa viveu, e aí no ano seguinte, que é no período da declaração de ajuste do imposto de renda, vai se ver se pagou de mais, se pagou de menos, se tem direito à devolução, se tem que pagar mais do que já pagou, né? O ajuste é anual, por isso que no ano seguinte você então faz a declaração de ajuste do imposto de renda. Pessoas jurídicas também faz, depois que acaba o prazo da pessoa física, a pessoa jurídica também faz, para fazer esse ajuste do ano passado. Então, se essa PL ela é aprovada, sancionada, publicada e entra em vigor esse ano, ela vai entrar para o ano que vem. Não é para os dividendos ganhos para os dividendos que vão ser então pagos em 2026, não os 2025. Até dezembro desse ano vale o quê? A lei do ano passado, que gerou isenção, e a do ano retrasado, e as alíquotas assim por diante. Então, se sai uma alteração esse ano, é para aplicar para o ano que vem. E aí, esse pagamento desse imposto ele é retido na fonte. A pessoa jurídica, ao distribuir os dividendos, ela naturalmente já retém o imposto e passa, né, para a Fazenda, para a União, certo? Então, funciona dessa forma. Tá? Temos que acompanhar aí esse projeto, principalmente quem trabalha na área ou quem está estudando para algum concurso que envolve isso,
ou mesmo quem é investidor, gente, né? Que aplica um dinheiro justamente de olho nos dividendos, pessoa que tem lá, que gosta de pensa aí, de investir, né? Saber que, né, se ela compra ações de uma empresa e aí ela tiver uns dividendos muito altos dentro desse valor, ela vai passar a pagar, né? Algo que não pagava antes. Espero que tenham entendido aí, porque é um assunto bem complexo e é isso mesmo que vocês estão pensando, né? É mais um tributo aí para ser pago. Nesse caso, quem vai pagar a conta é a pessoa física aí que recebeu 50 mil por mês ou totalizou aí pelo menos 600 aí ao ano. É essa galera aí que vai começar a pagar, certo? Até o próximo vídeo.